congregação e perante o mundo. Meu Deus, as doutrinas da Bíblia são divinas, universais e imutáveis. Os costumes da sociedade são humanos, sociais, regionais e temporais, porque correm na esfera humana, sendo gerados e influenciados pelas etnias, tradições, religiões, crendices, individualismo, ignorância, folclore, estrangeirismo, existencialismo, humanismo e por mundanismo em geral. Na igreja, esses costumes terão de ser diferentes, porque a igreja de Jesus Cristo é um povo diferente em tudo, no mundo inverso a Deus. Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel foi chamado por Deus dentre as demais nações por ser um povo diferente e melhor em qualidade, e isso inclui costumes. Ó Deus da glória, porque o povo santo é ao Senhor teu Deus, diz a Bíblia Sagrada. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o teu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Povo santo significa um povo separado para Deus, um povo que pertence a Deus, um povo separado do mundo, e isso inclui os costumes desse povo. O povo de Deus deve ser um povo diferente, moral e social. Um povo santo deve ter costumes santos, deve ter bons costumes. Aleluia! Glórias a Deus! Atos 13:18 declara que Deus suportou os maus costumes de Israel no deserto. Porque o espaço de 40 anos significa, entre eles mesmos surgiram costumes que desagradaram a Deus. Talvez imitando os egípcios de onde tinham saído. Muitos hoje, conscientemente, para se desculparem de seus costumes mundanos, dizem: mas lá o Senhor também se manifesta e opera, falando, salvando e curando, batizando com o Espírito Santo. É que certamente lá o Senhor não tem coisa melhor para usar, vou deixar bem claro. Certamente lá Deus não tem coisa melhor para usar. É como ele não tem compromisso com o homem, sim com a sua palavra, ele suporta, ele tolera, como fez a Israel. Mas esta não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como está declarado em Romanos 12, isso se tratando de bons costumes. Não estou falando de costumes mundanos, mas de costumes bons e santos que agradam a Deus. Sansão operou milagres, mesmo estando em desobediência. Saul profetizou quando já estava reprovado por Deus. Moisés operou milagres em aberta desobediência a Deus diante do povo. Deus já usou um galo, um jumento, um peixe, corvos. Certamente porque não tinha nada melhor no momento para ser usado por ele. O povo de Israel, mais tarde, por fraqueza e negligência, adotou em cheio os costumes mundanos dos povos ao seu redor e incorreu no desagrado divino. Disso, vemos na Bíblia os resultados funestos sobre aquele povo. Os profetas, como mensageiros de Deus, bradaram em vão. A história se repete. Hoje, mensageiros atuais de Deus estão bradando como a importação de costumes e práticas do mundo pela igreja, sem qualquer sinal de melhora. Era a igreja que deveria influenciar os padrões de vida e costumes do mundo, porque ela é o sal da terra e a luz do mundo, mas ocorre exatamente o contrário. É o mundo que está influenciando a igreja. Que igreja é essa? Eita, os livros dos profetas. Aleluia. Também registram menções de maus costumes daquele povo adotado por muitos ímpios ao seu redor. Só para citar um caso assim que o Senhor temiam, e também os seus deuses serviam segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Segunda Reis, isso está em 2 Reis 17:33. Em Esther 3:8 vemos Amã, um homem incrédulo de projeção da corte do rei Assero, porém inimigo do povo de Deus, reconhecendo que esse povo era diferente dos demais povos do mundo.
mão incrédulo, a principal diferença que ele notava no povo de Deus eram as obras, nos costumes e nas leis, uma vez que o mundo são o exterior das coisas, o mundo julga pelo que vê e não pelo padrão da sã doutrina bíblica. Há multidões de incrédulos que a única Bíblia que eles leem é a vida do cristão. Essa vida do crente, quer ele creia, quer não, é exatamente falando uma série diuturna de hábitos, usos, práticas, procedimentos e bons costumes. Quanto ao exemplo de Israel, o Novo Testamento alerta a igreja. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, a igreja de Cristo hoje, para quem já são chegados os fins dos séculos. Jesus ensinava a doutrina e observava bons costumes. A Bíblia diz que num dia de sábado ele entrou na sinagoga e leu o livro do profeta Isaías, segundo era o costume. Ainda sobre os costumes, a passagem de Mateus 26, 48, quando Judas traiu, é oportuna para se falar de bom costume. Judas deu um beijo em Jesus porque Jesus se vestia como todos em Israel. Ele obedecia o costume das vestimentas. Estava escuro, mas dava para notar que todos vestiam a mesma roupa israelita. Homens vestidos masculinos e mulheres vestidos femininos. Era necessário que Judas beijasse, que também era um outro costume. Mas eu também quero citar um dia em que Jesus chegou na casa de um fariseu chamado Simão. Eu posso dizer que esse fariseu era um fariseu liberal. Fariseu liberal existe na Bíblia, sim. Fariseu liberal é fariseu desses que só querem mundanismo, liberalismo, mas não querem bons costumes. Jesus chegou na casa daquele fariseu liberal e ele mandou entrar, passar e se sentar à mesa. Nisso entra uma mulher pecadora. Começa a beijar os pés de Jesus o tempo todo. Começa a se arrepender dos seus pecados e chorar lágrimas de arrependimento. E lava os pés do meu Jesus, do teu Jesus, meu amado ouvinte. E seca os pés de Jesus com os cabelos. Todas essas coisas eram costume em Israel e eram bons costumes. Imagina nas cidades, nas estradas empoeiradas de Israel, uma pessoa com sandália nos pés, chegar com os pés empoeirados e alguém lhe dar uma bacia d'água. Jesus entrou na casa daquele fariseu liberal e ele não deu a bacia d'água. Jesus entrou na casa daquele fariseu liberal e ele não saudou com o ósculo santo. Aquela mulher diz que ela ungiu o cabelo de Jesus com um óleo caríssimo. Então o fariseu liberal ainda criticou Jesus, dizendo, se conhecesse essa mulher, que ela é uma pecadora, então ele seria um profeta verdadeiro. Jesus, conhecendo o coração do fariseu liberal, disse, entrei em tua casa, não me deste água para lavar os pés. Ela me lavou os pés com suas lágrimas de arrependimento. Entrei em tua casa e tu não me saudou com o ósculo santo. Ela não para de beijar meus pés e me adorar como seu Salvador. Entrei em tua casa e tu não me ungiu a cabeça. Ela pegou um vidro de alabastro caríssimo e saudou isso e ungiu a minha cabeça. Pode ter certeza de uma coisa, Jesus vai cobrar cada mau costume dessas igrejas mundanas, profanas, devassas, libertinas. Muitos dessas igrejas ele está batendo na porta, mas ele está batendo na porta e ele já não está mais lá dentro. É uma carnalidade, um oba-oba, um liberalismo e ainda chamam isso de evangelho moderno. Deus tenha misericórdia. Aleluia! Aleluia! Diz
a palavra de Deus, em Tito 2,14, que a igreja, em referência a ele, é um povo especial, zeloso e de boas obras. Especial é o mesmo que exclusivo, peculiar, próprio, particular, diferente. Portanto, a igreja, muito mais do que Israel, deve estar consciente de que é um povo peregrino e forasteiro. Israel era um povo sem sua própria terra. A igreja é o povo de Deus, porém peregrinos e forasteiros. O peregrino e forasteiro vem de outro povo, de outra nação. Tudo dele é diferente. A fala, o costume, o porte, a prática, a veste. Deus tem misericórdia. Ora, se a igreja foi chamada por Deus para deixar o mundo e pertencer a Ele, como será ela um povo diferente para Deus, tendo os mesmos costumes e práticas do mundo de onde saiu? As propostas que Satanás fez no passado a Israel, mediante Faraó, são as mesmas que ele continua fazendo hoje na igreja. Na igreja de Deus. A proposta satânica feita a Israel quando Moisés insistia com Faraó para que este deixasse o povo sair do Egito para Canaã foi: sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Queria que ficasse junto. Isso significa servir a Deus juntamente com o mundo, misturado com o mundo. Religião mística, ecumenismo, parte desse princípio maligno, meu irmão. Ao insistir Moisés mais uma vez para que o povo partisse, Faraó deixou com uma condição: